Capítulo 165 Murduk. Por algum tempo, Zhao Tian e Yang ficaram em silêncio enquanto caminhavam. Contudo, após eles passaram por um vilarejo em ruínas, o silêncio finalmente foi quebrado. O que aconteceu aqui? Este lugar está devastado. Yang comentou enquanto olhava para as construções abandonadas e caindo aos pedaços. Não tem ninguém morando aqui. Zhao Tian procurou pela presença de algum morador, mas não conseguiu encontrar ninguém. Dentro do próprio vilarejo, Yang viu um grande cemitério, repleto de lápides. Olhe, Yang apontou para o cemitério e caminhou na direção dele. Não tem como este lugar ser tão populoso ao ponto de possuir um cemitério tão grande, Zhao Tian comentou, pois era possível ver, pelo menos, umas 1000 lápides naquele cemitério. Caramba! Olhe as datas das mortes dessas pessoas. Yang fez uma expressão de choque enquanto apontava para as lápides. Isso, Zhao Tian se aproximou das lápides e, assim que chegou lá, ele também fez a mesma expressão de espanto. De acordo com as datas, todas essas pessoas morreram há menos de um ano. Yang falou enquanto imaginava o motivo das mortes daquelas pessoas. Parece que o Sr. Bo e a Sra. Zuna não estavam exagerando quando disseram que aquela doença devastou a cidade Turop e os seus arredores, Zhao Tian comentou em tom de lamento. Se houverem mais cemitérios como este, a doença não causou apenas uma devastação. Ela causou um genocídio. Yang falou enquanto pegava uma flor que estava no chão e a colocava sobre uma das lápides. Tem alguém vindo? Enquanto Yang colocava a flor sobre a lápide, Zhao Tian virou a cabeça e falou, assim que percebeu as aproximações de duas pessoas. Droga! Eu te avisei. Por que você foi tentar enganar aqueles velhos? A alguns metros de Zhao Tian e Yang, um homem adulto, que estava carregando um outro homem adulto nos ombros, xingava o homem que estava sendo carregado enquanto andava às pressas. Merda! Cof! Cof! Como eu ia imaginar que aquele cara era tão forte? O outro homem respondeu com dificuldade enquanto tossia sangue e colocava a mão no peito. Seu idiota! Nós tivemos sorte que não cometemos nenhum crime grave, pois, do contrário, ele não nos deixaria fugir. O homem repreendeu o ferido. Enquanto os dois homens conversavam e se aproximavam, Zhao Tian percebeu que os dois estavam nos 7 graus nível do reino da alma e um deles estava bastante ferido. Também, devido ao teor da conversa deles, Zhao Tian deduziu que eles também não eram de Turop, pois eles estavam surpresos com o nível de força de alguma pessoa. Ei! Senhores! Vocês precisam de ajuda? Zhao Tian decidiu se mostrar e acenou para os homens. Os homens pararam e aquele que estava carregando o outro, perguntou, você é um médico? Zhao Tian sacudiu a cabeça e respondeu, eu ainda sou um aprendiz, mas eu posso aliviar um pouco da dor do seu amigo. Antes que o homem questionasse alguma coisa, o homem ferido tossiu mais um bocado de sangue e falou, cof, cof. Anda logo. Eu preciso de ajuda. Rapidamente, o outro homem foi até Zhao Tian e colocou o seu amigo no chão. Por favor, ajude-o. Zhao Tian concordou com a cabeça, se abaixou e fez uma análise no corpo do homem ferido. O que diabos aconteceu com ele? Ele engoliu uma marreta. Zhao Tian perguntou, pois durante a análise, ele percebeu que os órgãos internos do homem estavam quase esmagados, mas ele não tinha nenhum ferimento externo. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, o homem que acompanhava o ferido coçou a nuca e respondeu, alguém não gostou do negócio que ele propôs e um maluco fez isso com ele. Depois que o homem disse aquilo, Zhao Tian fez uma expressão confusa e perguntou, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas... Vocês tentaram enganar alguém. Novamente, o homem fez uma cara de inocente e respondeu, você sabe como é. Nós vivemos disso, então, quanto mais lucrarmos em uma negociação, melhor. Pelo menos, para a gente.
Zhao Tian sacudiu a cabeça e comentou enquanto começava a fazer um tratamento rápido no homem ferido: vocês devem ter cuidado. Tem gente que não aceita perder. No fundo, por mais que os homens estivessem tentado enganar alguém, Zhao Tian não estava bravo com eles. No fim, a vida de um negociante era assim. Eles sempre tentariam ganhar o máximo possível em uma negociação. O homem concordou com a cabeça e aguardou enquanto Zhao Tian tratava do seu amigo. Do outro lado, Zhao Tian estava enrolando no tratamento, pois, se ele quisesse, ele levaria apenas alguns segundos para fazê-lo. Contudo, como Zhao Tian não queria chamar uma atenção desnecessária, pelo menos naquele momento, ele se esforçou para demorar um pouco mais. Após alguns minutos de tratamento, Zhao Tian reparou parcialmente alguns dos órgãos do homem ferido e disse: ele precisará repousar por 3 dias, evitar qualquer esforço físico, e tomar uma pílula cicatrizante qualquer, por 1 semana. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, o homem ferido, que já se sentia melhor, sentou-se e agradeceu: obrigado. Se não fosse por você, eu certamente ficaria com algumas sequelas. Zhao Tian fez uma expressão humilde e respondeu: essa é a vida que eu escolhi, então, não precisa agradecer. Na verdade, eu gostaria de ter feito mais para curá-lo mais rápido, mas, infelizmente, eu ainda sou um aprendiz de médico. Imediatamente, o outro homem sacudiu as mãos e falou: não precisa ser humilde. Você fez um ótimo trabalho. Zhao Tian acenou com a cabeça e perguntou: senhores, quais são os seus nomes, e de onde vocês são? O homem ferido respondeu: o meu nome é Somak, e o dele é Kiel. Nós nascemos e crescemos na cidade comercial, ao leste daqui. Depois que escutou aquilo, Zhao Tian resolveu perguntar: cidade comercial? Como é esse lugar? Somak fez uma expressão alegre e respondeu: lá. É o paraíso dos comerciantes. Tudo o que você puder imaginar, você encontrará lá. Anualmente milhões de pessoas visitam a cidade comercial. Após a voz do Somak cair, Zhao Tian fez uma expressão confusa, pois se aquela cidade era tão boa quanto ele dizia, porque ele viajaria para Turok e tentaria negociações perigosas por lá. Dessa forma, Zhao Tian não pôde evitar de questionar: me desculpem, mas... se a cidade comercial é tão boa para vocês, por que vocês vieram tentar fazer negócios por aqui? Kiel sorriu e respondeu: eu imagino que você também não seja daqui. Não, eu não sou daqui, mas o que isso tem a ver? Zhao Tian comentou. Ha 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 ha, Kiel gargalhou, antes de responder: o torneio dos melhores. Esse é o motivo de estarmos aqui. Zhao Tian olhou bem para os dois homens, e perguntou: vocês vão participar desse torneio, ou vão inscrever alguém? Somak sacudiu a cabeça e respondeu: nenhum, nem outro, nós viemos para negociar armas, medicinas e técnicas com os participantes do torneio. Além de negociar outras coisas com as pessoas que virão para assisti-lo. O torneio dos melhores atrai um imenso público para Turok. Consequentemente, gera excelentes oportunidades de vendas e compras. Alguns comerciantes conseguem fazer a renda de alguns anos, somente durante o período do torneio. Somak terminou. Zhao Tian sabia como funcionavam os torneios, afinal, haviam muitos deles em Andros. Contudo, depois de passar pelo último vilarejo e de conversar com Somak e Kiel, ele percebeu que, aparentemente, as pessoas colocavam muitas expectativas naquele torneio. Era como se grande parte da economia e da distribuição de poderes dependesse de um único torneio. Quando começará esse torneio? Zhao Tian perguntou. Agora, aquele torneio estava começando a atrair a sua atenção. Kiel respondeu: o torneio começará daqui a 4 meses, mas nós decidimos adiantar a nossa vinda porque a edição deste ano será especial. Devido ao surto que assolou Turok no ano passado, o último torneio foi cancelado, mas neste ano terão muitas homenagens aos mortos e algumas surpresas no torneio.
Isso certamente atrairá um público bem maior do que nas edições anteriores. Depois que Kiel falou aquilo, Zhao Tian evitou fazer mais perguntas sobre o torneio e mudou de assunto. Você falou sobre a doença. Quantas mortes foram constatadas por causa dessa doença? Kiel fez uma expressão triste, e respondeu, cerca de 40.000, dos 200.000 habitantes de Turup, morreram por causa da doença. Este lugar onde nós estamos é apenas um dos vários vilarejos que foram totalmente arrasados pela doença e transformados em cemitérios. Imediatamente, Zhao Tian olhou ao redor e comentou, quer dizer que todos os moradores deste vilarejo morreram por causa da doença. Zhao Tian estava chocado com os números que Kiel tinha dito. 40.000 mortos, de 200.000 habitantes. Isso significava que, em pouquíssimo tempo, 1/5 da população de Turup morreu. Não era nem um pouco difícil de entender o porquê dos salvadores receberem esse título e serem adorados pelas pessoas. É triste, mas, infelizmente, isso aconteceu. Kiel comentou, antes de continuar, graças aos salvadores, o mercador que espalhou a doença foi encontrado e Turup foi salva. Eu só tenho pena da família daquele mercador, pois, mesmo sem ter culpa, ela foi o alvo da vingança de algumas pessoas e foi dizimada. Até a família dele foi morta. Zhao Tian perguntou num tom de choque. Sim, assim que divulgaram o nome dele, algumas pessoas invadiram a casa dele e mataram todos os seus familiares. Kiel respondeu. Enquanto Zhao Tian e os dois homens conversavam, Ye Yang, que estava prestando os seus respeitos aos mortos, se aproximou e se apresentou para Somak e Kiel. Depois, sob o pretexto de não conhecerem a região e estarem perdidos, Zhao Tian e Ye Yang acompanharam os dois comerciantes que se dirigiam a Turup. Finalmente, após uma longa caminhada e passarem por alguns vilarejos abandonados, os quatro chegaram à cidade Turup. A cidade Turup era imensa. Haviam tantas construções que elas sumiam no horizonte, não haviam muros ao redor da cidade, ou guardas impedindo a entrada das pessoas. Milhares de pessoas caminhavam pelas ruas e faziam as suas atividades cotidianas. Uniformes de várias escolas marciais se destacavam no meio da multidão e os artistas marciais conviviam pacificamente com as pessoas sem cultivo. Haviam muitas casas pequenas em Turup, mas também, haviam imensas mansões e construções descomunais. Essa é a cidade que mais me impressionou, até hoje. Zhao Tian comentou enquanto olhava para Turup. Na verdade, em termos de tamanho e beleza, Turup não arranhava nem o pés da cidade divina, porém, a forma que pessoas sem cultivo e artistas marciais conviviam como iguais, realmente comoveu Zhao Tian. Enquanto Zhao Tian ficava admirando Turup, Somak olhou para Kiel e xingou, droga. Olhe, Kiel. Vários negociantes tiveram a mesma ideia que nós. Somak fez uma expressão chateada enquanto olhava para alguns comerciantes que negociavam com alguns alunos de escolas marciais, e falou com Zhao Tian e Ye Yang, meus amigos, nós temos que ir, senão, aqueles abutres roubarão os nossos clientes. Zhao Tian e Ye Yang acenaram com a cabeça, agradecendo e se despedindo, antes que Somak e Kiel corressem para fazer algum negócio. Depois que aqueles dois saíram de perto deles, Zhao Tian e Ye Yang puderam conversar com mais liberdade. Ye Yang, esse torneio foi uma mão na roda. Com tantos viajantes por aqui, não será difícil de nos misturarmos. Zhao Tian concordou, mas alertou, sim, mas fique de olhos abertos. Depois de conversarem, Zhao Tian e Ye Yang caminharam pelas ruas, até se depararem com uma pequena aglomeração. Tem alguma coisa estranha acontecendo ali, Ye Yang falou enquanto apontava para a aglomeração de pessoas. Vamos ficar afastados e observar. Zhao Tian respondeu enquanto parava de andar e apenas observava. A multidão parecia estar feliz e, ao que tudo indicava, todos estavam tentando chegar ao centro da aglomeração e tocar no que quer que seja que estivesse no meio dela. Os olhares de todos eram emotivos e externavam gratidão. Era como se eles estivessem tentando tocar em uma entidade divina. Demorou um pouco, mas,
após alguns minutos, a multidão se abriu e 4 homens saíram do seu centro. 3 dos homens usavam mantos roxos e, aparente, faziam a segurança do 4º homem. O 4º homem, que por sinal, era o que mais atraía a atenção das pessoas, aparentava ter uns 30 anos de idades, era branco, alto, com longos cabelos da cor lilás, com uma tonalidade quase branca, ele tinha 2 pares de olhos azuis e um olhar bastante afiado, usava um conjunto de roupas roxas, com um sobretudo branco e preto por cima delas, tinha um sorriso gentil, e algumas pequenas manchas negras na sua face. Após a multidão se abrir e as 4 pessoas seguirem em frente, uma velhinha se aproximou do 4º homem, e falou num tom emocionado: Senhor Murdoch. O seu rosto. Essas manchas aparecerão no rosto por nossa causa. Imediatamente, Murdoch parou os seus passos, segurou nas 2 mãos da velhinha, e disse gentilmente: Senhorita. Mesmo que eu ficasse com manchas pelo corpo inteiro, ou perdesse alguns membros, eu faria tudo o que fiz, novamente. Os olhos da velhinha brilharam enquanto Murdoch terminava de falar, beijava as mãos dela e voltava a caminhar. É ele, Yang olhou para Murdoch e sussurrou para Zhao Qian. Zhao Qian, que finalmente pôde ver a face do homem que quase destruiu a família Ming, teve que controlar a sua raiva e se segurar para não investir contra o Murdoch, ali mesmo. Ele não conseguia falar nada e também não conseguia parar de encarar o Murdoch. Controle-se e pare de encará-lo. Yang cutucou Zhao Qian e alertou. Depois do alerta de Yang, Zhao Qian teve um lapso de lucidez e se esforçou para mudar de expressão. Passo a passo, Murdoch e os homens dele se aproximavam de Zhao Qian e Yang. Foi nesse momento que, para tentar despistar as suas intenções, Yang se preparou para se virar de costas e fingir que estava fazendo outra coisa. Não se vire. Faça uma cara gentil, e cumprimente-os. Zhao Qian sussurrou para Yang. Enquanto caminhava, Murdoch olhava para várias pessoas, mas, constantemente, o olhar dele sempre passava por uma pessoa específica. Zhao Qian. Foi por isso que Zhao Qian impediu Yang de se virar, pois isso só chamaria mais atenção. Finalmente, Murdoch e os homens dele passaram a 1 metro de distância de Zhao Qian e Yang. Durante aquela passagem, se qualquer um deles desse um passo na direção do outro, eles se esbarrariam. A 1 metro de distância um do outro, Zhao Qian e Murdoch tiveram uma breve troca de olhares. Era como se, naquele curto lapso de tempo, eles estivessem tentando ler um ao outro. Depois, Zhao Qian e Yang sorriram e acenaram com as cabeças em cumprimento, e Murdoch respondeu com o mesmo sorriso e o mesmo aceno de cabeça. Depois que Murdoch e os homens dele passaram por Zhao Qian e Yang, eles seguiram em frente e não olharam para trás, assim como Zhao Qian e Yang também não olharam da direção deles. Contudo, após dar alguns passos, Murdoch parou de andar, virou-se para trás, olhou para Zhao Qian, e perguntou: Jovens, vocês não são daqui, são? Imediatamente, o coração de Zhao Qian acelerou, mas ele teve que se controlar para não demonstrar isso. Também, na consciência dele, Gold avisou: moleque. Atente-se para a sua linguagem corporal. Ele está te lendo, desde o momento em que ele pôs os olhos em você.